Bom, e nesta quinta-feira, a jornalista Malu Gaspar criticou a recente mudança no Estatuto da Petrobras, aprovada pelo Conselho de Administração da estatal. A medida vai facilitar a ocupação de cargos na companhia por meio de indicações políticas. A colunista aponta o risco de que os indicados usem a posição dentro da empresa para interesses particulares e para ajudar aliados políticos. Malu relembra que a lei das estatais, que restringe a indicação política, foi aprovada em 2016 em reação aos escândalos que revelaram, abre aspas, um saque generalizado das companhias de controle público por políticos e empresários corruptos, concentrado nos governos do PT, fecha aspas. Carlo Cauti, com essa notícia, a Petrobras aí derreteu 32 bilhões, né? B de bola, é isso, na Bolsa, segunda-feira, e acabou perdendo 7% do seu valor com essa notícia de uma mudança no estatuto, mais interferência política, mais ingerência política e, de novo, no governo do PT. É muito atraso, né? Pois é, né? Só uma notícia como essa, só essa queda será suficiente para, primeiramente, alguma cabeça da Petrobras cair, né? Em segundo lugar, o governo recuar desse absurdo que é mudar o estatuto. Mas, evidentemente, lá em Brasília, eles têm um objetivo muito claro com a Petrobras. Querem saquear a Petrobras de novo, como fizeram no passado e como estão tentando fazer agora, só que tem algum empecilho chamado lei que eles estão tentando, ou estatuto, no caso, que eles estão tentando evitar. No caso específico, só para o nosso público entender, né, o governo quer nomear 3 conselheiros que são nomeações políticas incompatíveis, né, eles não têm os requisitos previstos pelo estatuto, ou são os conselheiros Pietro Mendes, Efraim Cruz e Sérgio Machado Rezende, todos indicados pelo governo federal. Esses 3 conselheiros nada mais são que a prova que a Petrobras está sendo capturada novamente por interesses políticos e não está sendo tocada pelo interesse da empresa, de seus acionistas e, no final das contas, do Brasil, porque lembramos que a Petrobras é uma empresa estatal. E com isso, então, o mercado acordou. Estão vendo que o governo, até o momento, o mercado estava ainda esperando o que iria acontecer. Ele estava aguardando algum sinal mais claro desta vontade do governo de meter a mão de novo na Petrobras. Esse foi o estopim que acordou muita gente na Faria Lima, que começou a vender ações da Petrobras, falando, eu não quero mais saber disso. Lembramos que a Petrobras, quando a presidente Dilma entrou no Palácio do Planalto, a ação da Petrobras valia R$40 da época. Quando Dilma saiu do Planalto, isso em 2010, tá? Quando Dilma saiu do Planalto em 2016, a Petrobras valia R$4 por ação. Ou seja, o governo do PT conseguiu em 6 anos, 5, aliás, contando que a Dilma entrou em 2011 no Planalto, uma destruição de riqueza que é algo assim de Guinness, de livro dos Guinness, algo assim olímpico. O Brasil não tem prêmio Nobel, mas tem prêmio de destruição de riqueza internacional. Nunca antes na história desse país, aquela que foi a 7ª maior empresa do mundo, foi destruída de uma forma, e foi endividada também, né? Porque isso aí só destruição na Bolsa, sem contar as dívidas que a Petrobras acumulou. Então, assim, eles estão tentando saquear a Petrobras de novo, estão começando a colocar as peças-chave e mudando as regras, e evidentemente tem uma reação da opinião pública, dos acionistas e também de muita gente que lá em Nova York também tem ações da Petrobras e que não vê a hora de meter mais uma multa na gestão da empresa, que vão ter que pagar na física os diretores, segundo a nova lei das estatais, por má gestão e por eventuais fraudes ou mau uso do dinheiro que podem ser descobertas no futuro. Fabi, vale puxar também essa questão jurídica para a gente relembrar, né, que uma liminar que foi dada pelo então ministro Ricardo Lewandowski, deixou um presentinho um mês antes, acho, de se aposentar, né, do Supremo, que acabou permitindo driblar a lei das estatais. Ele acabou derrubando alguns trechos da lei, atendeu um pedido aí do PCdoB, e aí abriu a porteira, digamos assim, né? Eram trechos que impediam a nomeação de políticos para cargos em empresas públicas. E vale ressaltar, mais uma decisão monocrática. Um só ministro deixou esse presentinho, se aposentou e aí liberou a porteira. Eu ia tocar exatamente nesse ponto, né? Como é importante realmente aquele projeto lá que está passando do Mourão, que visa estabelecer que essas decisões monocráticas não mudem coisas que foi votado pelo Congresso Nacional e de que realmente a gente quer ver o debate lá no Supremo. Eu, por exemplo, eu assisto, é bem dificultoso, mas eu assisto quando eu tenho julgamentos e acho importantíssimo. Então a gente já tem 2 problemas aí. Isso está acontecendo nessas decisões monocráticas porque esses ministros, eles são mais políticos do que
qualquer outra coisa. Isso que o Lewandowski deixa muito claro, não tem como haver dúvida, né, que é uma proteção que a empresa criou através da lei para que isso não viesse a ocorrer de novo. E a gente já está vendo, bastou realmente deixar ali a deixa e não foi pautado ainda no plenário. Então, a bomba ali, nesse sentido, está armada ainda. Então, é muito complicado quando a gente pensa nessas coisas, quando a gente pensa que o mundo político, quando não tem a trava do mundo judiciário, vale tudo. Só que a gente já viu esse filme. Então, dá a impressão que nós estamos num pesadelo e o pessoal aí que está fazendo o sono, né, que no caso é o pesadelo, são pessoas que querem realmente se vingar de nós por um dia ter sonhado, né, com o Brasil sendo próspero. E eu sinto muito pela Petrobras, porque o que vai segurar, olha que absurdo, a gente tem esperança no governo de fora, no caso dos Estados Unidos, que por interesse, por uma trava que o Carlos Cauti mencionou aqui, falou em relação lá ao contrato que realmente não pode e tem multa a ser aplicada. Então, que tempos vivemos, né? A nossa esperança está lá onde o Constantino mora, lá nos Estados Unidos, em relação à Petrobras. Bom, e nesta quarta-feira, o Partido Novo protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União para tentar impedir que a União organize, participe e vote na Assembleia Geral Extraordinária da Petrobras, que poderá deliberar sobre a mudança do Estatuto Social. Na representação, a equipe jurídica do Novo explica que é muito arriscado permitir a mudança do estatuto com base em uma decisão liminar monocrática de um único ministro. Afinal, essa decisão pode ser alterada a qualquer tempo, com muito mais facilidade do que o estatuto da Petrobras, que poderá permanecer vigente com regras frágeis. Bom, consta, estamos aqui acompanhando, né, eles querendo alterar o estatuto da Petrobras para uso político, para loteamento de cargos, e a gente já viu esse filme antes. Já viu, o Brasil voltou, a gente sabe como é que termina essa trajetória aí petista, né, com as estatais. Agora, o Partido Novo tem sempre iniciativas louváveis para tentar mitigar o dano. Mas a gente tem que trazer aqui para a audiência qual seria a única solução, porque infelizmente ainda tem gente que se diz de direita, liberal ou conservadora e não entende isso, né? Tem que privatizar. No final do governo Bolsonaro, ele já tinha começado a falar isso. O ministro Paulo Guedes, com certeza, defendia esse caminho, porque é um liberal raiz, fez o PhD dele na Universidade de Chicago, lá com a turma do Milton Friedman, e o Milton Friedman dizia, coloca o governo federal para tomar conta do deserto do Saara, em 5 anos falta areia. Então, é a questão do mecanismo de incentivos, né? A gestão profissional, o estatuto, as amarras que você vai criando, tudo isso é importante, né? Desde o governo Temer começou isso, no governo Bolsonaro avançou, mas aí basta a esquerda voltar ao poder e estamos vendo aí, né? A Petrobras falando em investir na Bolívia, um paizinho desse tamanho que traiu a Petrobras lá atrás e deixou buracos bilionários. A Petrobras investia em refinarias com o Hugo Chávez só por fatores ideológicos. Então, comprou sucata no Texas, em Pasadena, sei lá por quê, né? Tudo muito suspeito. Então, é uma cadeia da felicidade para cabide de emprego de quem não é produtivo, né? Para político que quer... Eu quero aquela diretoria que fura o poço. Cavalcante, né? Severino Cavalcante. E por aí vai. Então, tem que cortar o mal pela raiz. Qual é a solução? Privatize já. Deixa que a iniciativa privada tome conta disso. Não existe nos Estados Unidos uma Petro USA. Existem dezenas de empresas disputando no mercado de energia e eu acredito que nos Estados Unidos a energia seja um setor estratégico, né? É o xerife do mundo, né? Maior poderio bélico do planeta. Acho que é um pouco mais estratégico nos Estados Unidos que no Brasil. E aqui não tem Petro USA. Então para com isso, né? Tem que privatizar e esses tucaninhos todos pseudo-liberais que fizeram L devem estar arrependidos, né? Olhando isso que estão fazendo com a Petrobras agora, né? Mas o que eles esperavam? O Armínio Fraga tomando conta da economia, trocaram o Paulo Guedes pelo Fernando Haddad. Agora é hora de se arrepender.